2016 tá muito doido no cinema. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos e no vídeo de hoje, com um pouco de atraso, eu sei, mas ainda em tempo, eu falo sobre uma das 3 adaptações de games que estão chegando esse ano. Esse ano é a tentativa final dos games de emplacarem no cinema. Eu estou falando de Angry Birds, o filme. Assim, convenhamos, alguém achou que um filme de Angry Birds era uma boa ideia? Não. Ninguém aposta que um filme sobre um joguinho de celular criado pra fazer você passar o tempo em fila ou em sala de espera ou na privada vai render um filme que preste. Eu sempre achei o filme uma má ideia, eu sempre achei bizarro, não tinha como. Como vai se criar uma história pra um filme inteiro de Angry Birds? Não tem cabimento. Mas vamos lá, né? O filme saiu, o elenco na dublagem original até que é interessante. Então eu respirei fundo, fui assistir e o filme é legal pra caramba, cara. Assim, não vai ganhar o Oscar de melhor animação, não vai entrar no meu top 10 de melhores filmes do ano, mas ela diverte. É aquele filme que você assiste num domingo à tarde pra se divertir. E eu poderia falar num domingo à tarde com a família, mas há controvérsia sobre esse filme ser um filme pra família toda. Eu já vou chegar lá. Antes disso, é bom dizer que Angry Birds, o filme, conta aí a história do Red, que é um pássaro com problemas de raiva, que mora na Ilha dos Pássaros, onde todos são felizes e convivem bem uns com os outros, então todo mundo olha meio torto pra ele, as pessoas mais aturam ele do que vivem com ele. E num belo dia, um barco misterioso chega na Ilha dos Pássaros e saem desse barco porcos que chegam cheios de promessas e ideias legais pra revolucionar a vida dos pássaros. Mas o Red é o único que percebe que tem alguma coisa de errado com esses porcos, que eles não são muito confiáveis, mas como ninguém gosta muito dele, pra evitar que algo pior aconteça na Ilha dos Pássaros, o Red vai ter que provar o seu valor com a ajuda do seu amigo alívio cômico e do seu outro amigo apoio moral. Então, a gente já viu essa história 150 milhões de vezes em 150 milhões de filmes. A história não é o forte de Angry Birds. Eu falei no começo que eu não conseguia ver como Angry Birds poderia ter uma história pra sustentar um filme. E realmente a história das mais safadas é aquela história que pegaram no livrinho assim de plots básicos do cinema, né? Eles abriram na primeira página, tinha essa história, eles pegaram ela pra jogar no filme só pra conseguir fazer um filme de Angry Birds. Você entende por que a história é tão absurdamente básica assim quando você vê os créditos. A história foi desenvolvida por 3 produtores, porém o grande diferencial de Angry Birds, o que me fez achar o filme tão legal, é que o roteiro do filme, o roteiro pega essa história safada, básica, tosca, e desenvolve ela ali colocando e desenvolvendo os personagens e as piadas e aquela coisa toda. Foi escrito pelo Jon Vitti. Pra você que não sabe, o Jon Vitti, ele já tem uma experiência como roteirista em Hollywood. Ele já escreveu algumas coisas básicas, como vários episódios, e o filme dessa sériezinha aqui, alguns episódios dessa besteirinha aqui. E ele também foi roteirista de vários episódios desse programinha pequeno da TV americana. Em resumo, o argumento do filme é fraquíssimo, porém o roteiro é escrito por alguém que sabe trabalhar muito bem o humor. E o grande trunfo de Angry Birds, o filme, é exatamente esse, é o humor do filme. O timing cômico é impressionante, na maior parte do tempo as piadas funcionam. Não são todas, mas quase todas as piadas funcionam. E é difícil de ver isso hoje em dia, principalmente. E são piadas de todos os tipos, são as piadas com punchline, são gags visuais, são referências pop, são piadas que são soltas ali no filme que se você não presta atenção você perde, bem no estilo mesmo de piadas das séries que o Jon Vitti já escreveu. The Office e Simpsons tem muito disso. Então o humor do filme é todo nesse estilo, e é exatamente por isso que eu falei que eu não sei se Angry Birds é exatamente um filme pra toda a família. Claro que não é que o filme ele não deve ser assistido por crianças. Talvez você que esteja assistindo levou o seu filho, ou o seu primo mais novo, ou o seu irmãozinho pra assistir, e eles gostaram e se divertiram com o filme, porque tem uma parte ali, toda a parte da história que é mais básica, todo o visual do filme que é bem colorido, ele apela aí pra esse público infantil. Mas talvez assistindo o filme você tenha percebido que tem muita piada ali que não é muito pro seu irmãozinho, ou pro seu filho, ou pro seu primo mais novo. É um humor que realmente lembra esses trabalhos que eu citei do Jon Vitti. Ele fica
ali no limite do que ele pode fazer. Ele quase ultrapassa o limite e faz um pouco mais do que ele realmente pode pra esse filme. Ele tenta equilibrar ali, mas o que fica mesmo é um humor mais arriscado, mais subversivo. E eu não estou reclamando, foi o que eu mais gostei no filme. Os personagens também fazem toda a diferença, são personagens carismáticos. Então é aquela coisa, a história foi uma desculpa safada pra fazer um filme do Angry Birds. Mas tudo que rodeia essa história, tudo ali no roteiro funciona bem. Visualmente o filme é belíssimo, a animação é muito bem feita, o filme é cheio de vida, é extremamente colorido. Outra coisa que é um apelo pra criançada dos dias atuais é que o filme é frenético. Não é dinâmico, não, ele é frenético. Tem 1h30 de filme, é uma loucura completa. Sempre tem alguma coisa acontecendo, ele é muito rápido, pula de um lugar, já vai pro outro, o personagem faz um negócio e aí toma uma decisão e aí sai correndo e aparece no lugar e aí volta pro lugar. Ele é completamente frenético. E dependendo do filme, isso pode não dar certo. Mas no caso de Angry Birds até funciona, porque a loucura do filme fica bem clara desde o começo. A trilha sonora é muito boa, é muito bem escolhida. Provavelmente Angry Birds, o filme, fica marcado na história como a única vez em que aquele cover criminoso que o Limp Bizkit fez do The Who, a Behind Blue Eyes, foi bem utilizada em alguma coisa. Eu odeio esse cover. Eu odeio essa banda, na verdade. Desculpa quem gosta, mas eu acho o Limp Bizkit uma bosta. Mas a música tá muito bem colocada no filme. A musiquinha tema do jogo aparece ali retrabalhada, também é muito legal. E falando em jogo, o terceiro ato do filme é o deleite máximo pra quem gostou do jogo lá na época que ele virou um fenômeno, ou pra quem por acaso joga até hoje. Porque é aí que entra a adaptação do jogo de fato. No terceiro ato a gente vê o jogo acontecendo e foi uma forma, eu fiquei bem impressionado com a forma criativa que eles encontraram de conseguir inserir a dinâmica do jogo dentro do filme. É aquela coisa, sabe? Não precisavam ter feito, mas já que fizeram, pelo menos encontraram uma forma criativa de conseguir levar o jogo pro cinema. Enfim, a história é extremamente básica, cheia de clichês, a ponto de até incomodar um pouco quem é mais velho, mas enquanto ele usa a história pra conquistar a criançada, ele conquista a galera mais velha com um timing cômico quase sempre muito acertado, muita criatividade na hora de encaixar o jogo no cinema, uma trilha sonora muito boa e muito bem escolhida, e um elemento que acaba agradando tanto crianças quanto adultos são os personagens muito carismáticos, principalmente o protagonista. O filme ele dá espaço ali pra gente entender por que ele é daquele jeito, e o espectador se relaciona, gosta e torce pelo Red no fim das contas. Não é exatamente uma animação memorável que vai entrar pra história, e a não ser que tenha continuação, daqui a um ano talvez eu não esteja comentando sobre ela. Mas para um filme que foi concebido muito mais como um produto do que como uma obra cinematográfica, Angry Birds, o filme, surpreende porque consegue divertir o suficiente para fazer valer o ingresso. Por isso mesmo, é um filme nota 7. E este foi mais um pós-créditos. Deixe o seu comentário aqui embaixo, fale o que você achou de Angry Birds, o filme, porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!